Graça e paz, amados. Deus esteja presente em vossas vidas, em vossas mentes, em vossos corações, em vossos lares e aonde quer que fores. Deus é maravilhoso. Estamos aprendendo os ensinos que Jesus deixou para nós com as parábolas que ele contou durante o seu ministério terreno. A palavra que cura fala hoje sobre o fariseu e o publicano. Amados, fariseu era um que tinha o hábito de tudo que fazia expor publicamente. Era um participante das seitas dos fariseus. Eram chamados doutores da lei. Julgavam muito as pessoas. Entendiam muito sobre a lei de Deus. Dos primeiros 5 livros escritos por Moisés. Mas tinham dificuldades de entenderem o ministério de Jesus. Tinham dificuldade de receberem a graça maravilhosa de Deus que Jesus veio trazer através do seu ministério de reconciliação. O ministério de Jesus é um ministério de uma nova aliança. É um ministério que abraça, não é um ministério que julga nem rejeita. E o publicano era uma pessoa que fazia o serviço de ser coletor de impostos do Império Romano e eram odiados pelo povo, porque os impostos eram cruéis. É o que nós vemos hoje em dia. Pagamos tributos altos e ficamos tristes com isso. E tanto o fariseu como o publicano, amados, fizeram uma oração no templo. Ouçam o que Jesus nos contou através desta parábola. Jesus contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que oração foi essa, né, amado? Uma oração de julgamento, uma oração de apontar o erro das pessoas. No caso, como ele estava junto com o publicano, ele fez essa oração o tempo todinho, julgando e apontando os erros do publicano. E outra coisa, ele fez uma oração se justificando para Deus, querendo mostrar o que ele fazia e o que ele era. Ouçamos agora a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, eu sou um pecador. Perceberam a diferença da oração deste publicano? Ele foi uma pessoa humilde. Ele ficou ali de longe. E ele fez uma oração a Deus,
reconhecendo que ele era um pecador. E quando ele falou, ser propício a mim, ele quis dizer, ó Deus, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Amados, e Jesus fez uma comparação entre estas duas orações e nos deixou um ensino. Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Então, o que Jesus quis dizer? Que o publicano teve a sua oração atendida por Deus. Justificado quer dizer isento dos seus pecados, perdoado os seus pecados. E complementou o seu ensino dizendo, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que coisa triste, né, amados? A oração do fariseu não foi recebida por Deus. Os seus pecados não foram perdoados, porque a oração dele foi uma oração de exaltar a si próprio. E Jesus complementou este ensino nos fazendo uma advertência e um alerta. Que todo que se exalta, que tem uma soberba, que tem uma vaidade, será humilhado. Mas todo aquele que se humilha, que reconhece os seus erros, será perdoado e exaltado pelo Pai Celestial. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Obrigada, Senhor, por este ensinamento precioso. Senhor, este relato nós vemos no nosso dia a dia. Vemos pessoas soberbas, vaidosas e vemos também pessoas humildes. Vemos pessoas que não reconhecem os seus erros e vemos pessoas que reconhecem os seus erros. Todos nós, Senhor, somos passíveis de erros, somos passíveis de pecarmos, porque a Tua palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós temos em Cristo, nosso Senhor, a remissão dos nossos pecados, o perdão do nosso pecado, desde que nós, em nossas orações, abrimos as nossas bocas e reconhecemos. E pedimos a Deus que olhe para nós com misericórdia, que nos ajuda a entender que Jesus veio para salvar o perdido. Que Jesus ali naquela cruz, ele liberou perdão. Na oração dele ele falou, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ali na cruz, Jesus orou quando ele disse, tudo está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos agora um livre acesso de orarmos, de nos dirigirmos a Deus. E Deus nos ouve. Deus sabe quando nós oramos, Pai, com verdade, com entrega, com oferta. E Deus se agrada dos humildes. Essa humildade aqui, Pai, Tu não estás falando de aparência, Tu estás falando de uma humildade interior do nosso ser, do nosso coração. Então, Senhor, nos ensina cada dia a não sermos preconceituosos, que nós tenhamos oração de exaltação a Ti, de glorificar a Ti, que em nossas orações, Senhor, a gente fique dependente de Ti, submisso a Ti, obediente a Ti, dependente de Ti. Perdoa, Senhor, as orações que a gente faz, que não tem entrega, que não tem submissão, que não é uma oração que chega como oferta, como um cheiro suave diante de Ti. Então, Senhor, ensina-nos. E eu peço, Senhor, por cada amado, que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, ensine a cada amado a orar. Se cada amado não sabe como orar, como dirigir a Ti,
que peças, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui. Eu não sei nem como orar, mas Espírito Santo de Deus, me ensina a orar. Ore por mim, Espírito Santo de Deus. Coloque em minha boca as palavras que te agradem e que eu alcance misericórdia e perdão dos meus pecados. Obrigada, Senhor, por esta intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Se inscrevam no meu canal. Sejamos semeadores da palavra de Deus. Compartilhem esta mensagem com vossos amigos, vossa família, em suas redes sociais. Me ajudem a crescer este ministério da palavra que cura. Curtam, deixe seus comentários, seus pedidos de orações. E que Deus vos abençoe abundantemente, poderosamente. Amém.